porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Só porque Ele vive, eu e você, nós estamos aqui hoje. Eu estou ensaiando uma, mas eu ainda não gravei na minha mente. Eu tenho dificuldade, não tem nada a ver com louvor, né? Mas glória a Deus por isso. É mais ou menos assim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdida, sem Deus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde o que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberta do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, glória, pode aplaudir a Jesus? Porque é para Ele. Glória a Deus. Esse povo tem um coração voltado para a adoração, porque suportar eu louvar, oh glória, e os músicos também, Deus abençoe. Amém? Vamos aqui na palavra de Deus que nos foi passada. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, que sempre nos dá oportunidade, missionária Ellen, né? Que já é uma amada do meu coração, assim como essa igreja. Tem algumas irmãs que sempre destacam, porque a gente sempre está vendo o rostinho e gravando na tábua do coração. Amém? Quero agradecer ao Espírito Santo por esta oportunidade. Vamos adorar juntamente com as irmãs. Peço perdão pelo horário que eu cheguei. Não só pela distância, mas agora eu estou com uma missão de cuidar do meu pai, de quase 80 anos. E ele tem os horários de remédio, tem o horário de alimentação, tem o horário de tudo. E como eu, da parte da minha mãe, só ficou eu como filha, eu tenho que cumprir a palavra. Senão, não estaria aqui hoje. Eu primeiro preciso cumprir lá, não é, irmãos? Pastora, o que a senhora não fez mais cedo? Ele tem um horário, eu tenho que esperar esse horário. Dessas 15 horas que eu tinha que estar lá, eu deixei correndo, e ele ficou só olhando. Você já vai normalmente? Falei, já. E à noite? À noite. E outro dia? E outro dia. Vamos comigo? Ainda não. Falei, então Jesus vai fazer a obra no seu coração. Amém? Romanos 4, 20. Aleluia. Glória a Deus. Palavra tremendo, né? Eu tenho a marca da promessa. Você tem essa marca? Você vai descobrir que foi Ele que te chamou, não foi você que foi a Ele. Você tem que entender que foi Ele que foi a você, Ele que foi a mim. E através dessa aliança, através dessa glória de Deus que já está no nosso meio, amém? 4:20 que a missionária me passou, e vamos adorar o Senhor com esta palavra. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
E estando certíssimo de que do que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, e os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue, ressuscitou para nossa justificação. Diga assim: eu sou justificada pelo sangue. A Bíblia diz nesse texto de capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé. Você sabe que você tem essa marca da promessa? Você confia que você tem essa marca da promessa? Você sentiu já que essa marca faz parte da sua história, da sua essência? Você já conseguiu no seu relacionamento com o Espírito Santo que essa marca da promessa traz isso para você? Traz o quê? Traz a justificação. O teu Deus te justifica. E o que a palavra me fala em Romanos capítulo 4, que Abraão foi justificado pela fé, mas eu quero que você entenda esta palavra. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, que ainda não era Abraão, era Abrão. Deus chama Sara, que não era Sara, era Sarai. Deus tem os seus meios de trabalhar e de mudar nome para exaltar o homem. Assim Deus fez na vida deste casal. É impossível chegar em Romanos, aonde o apóstolo Paulo leva essa carta, e não falar desses patriarcas, e não falar de Abraão. A Bíblia me fala que esta promessa foi feita num tempo em que eles renunciaram. Esta tarde há alguma coisa na sua vida, você teve que renunciar para estar aqui. Só você? Só eu? Não tem? Você não foi? Você não renunciou? Amém. Alguma coisa na nossa vida cristã nós temos que renunciar para estarmos adorando a Deus. Assim foi com este casal, quando Deus disse para ele: você saia da sua terra, saia da sua parentela, vai aonde eu te enviar, porque eu vou te mostrar onde é. Agora veja você tem uma casa estabilizada, ou de aluguel, ou própria, mas você tem uma casa aonde retornar no dia de hoje. E de repente você ouve a voz de Deus, e Deus fala para você: está na hora de você sair, você e a sua casa, e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Espera aí, Deus não disse o lugar, Deus não disse a direção, Ele disse: saia, vai, levanta, pega Sarai e vai. E ele confiou na palavra, porque já tinha conhecimento do Deus que ele servia. A Bíblia me diz que Abraão surge na história depois da Torre de Babel. Depois de toda aquela confusão de o homem querer ser maior do que tudo, do que até mesmo Deus, e Deus faz toda aquela confusão de língua, surge Abraão. Ainda no meio de todas as confusões que vivemos no tempo de hoje, de tantas vozes, de tanto tempo difícil que estamos passando, ainda existe o remanescente de Israel. As irmãs estão entendendo? Ainda existe o que o Espírito quer fazer dentro da igreja. Ele está na terra. Ele ainda é vivo e Ele está conosco nesta tarde. Abraão sai, todo mundo já conhece essa história. Mas eu quero dizer para você, quem tem a marca da promessa, ele vai passar por alguns processos para tomar posse da promessa. Ele teve que ter um encontro no mundo espiritual com Deus. E a Bíblia me fala em Gênesis que Deus disse: Deus, como acontecerá isso? Porque Deus mandou ele olhar as estrelas e disse: tu pode contar? Ele disse: eu não posso contar. São muitas, assim será a tua descendência. Logo depois ele sacrifica a Deus o que tem que ser sacrificado. E quando ele sacrifica, Deus dá para Abraão, que era Abrão, um sono profundo. E começa a guerrear, a batalhar, a mostrar visões espirituais. Ele sentiu o peso da jornada, de ter responsabilidade sobre o ombro, de abrir caminho para mim e para você hoje. E naquele sonho
Quem já dorme aqui, tem sonhos divinos aqui, me dá sua mão para cima para mim te conhecer. Quem tem sonhos divinos de Deus aqui? Amém. Eu declaro que Deus vai começar a revelar em sonho para você que não levantou mão. E Abraão teve esse sonho. E Deus disse: será árduo, não será fácil, mas eu vou ser com você. E ele passou toda a jornada. A Bíblia me diz que foi-se o tempo de Abraão. Ele tinha promessa. Mas chegou um tempo em que ele olhou e disse: Deus, eu não terei herdeiro. O meu herdeiro é Damasceno, Eliezer. Aí Deus disse: não, eu tenho uma promessa. Todas as vezes que você esquecer do que Deus te prometeu, Ele vai te lembrar de alguma forma. De alguma forma Ele vai te lembrar. E a Bíblia me diz que naquele instante Ele acendeu novamente o coração dele. Eu tenho uma promessa. Deus me deu a marca dela. E a promessa dele era um filho. Eu não sei qual é a sua, mas Deus tem uma promessa para todos aqueles que nele crê e é justificado pela fé. E a palavra me fala que quando tudo isso se passou, nasce-se Isaac. Lembra do sonho? Da guerra do sonho? Das batalhas do sonho? Quando Abraão descansou seu coração dentro da promessa, disse: agora está tudo bem, está ótimo, está muito gostoso, está tudo cumprido. Deus fala: eu quero seu filho para mim. E quando deu o filho, a Bíblia me diz que ele não se hesitou nenhum momento em entregar o filho. Nós estamos nesse nível? Difícil. É muito difícil. Aqui tem mães. É muito difícil. Mas ele sabia quem falava com ele. Deus era poderoso para fazer muito mais além daquilo que estava diante dos olhos de Abraão. E Abraão, quando leva o moço missionário, o que ele diz para um rapaz que estava trabalhando com ele? Fica aqui, eu vou subir com o moço e logo voltaremos. Ele usou plural, ele não usou singular. Ainda que ele se entregou de todo o coração, porque Deus sonda coração, sonda ou não sonda? Ainda que ele entregou de todo o coração, mas ele disse: eu ainda tenho um fio de esperança, que algo Deus vai fazer para me surpreender. É dessa forma. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele proveu todas as coisas. O anjo branda e diz: não faça tal com teu filho, porque hoje você provou que é um verdadeiro adorador. Que independente de qualquer coisa, a marca da promessa está clavada na tálpa do teu coração, Abraão. E Deus, através disso, quer te dar outro nível. Deus quer mudar todas as histórias. E Deus vai abençoar este menino Isaac, porque esta é a promessa que eu te fiz lá atrás. Nesse intermédio, pastor, a senhora esqueceu de falar? Não, eu estou correndo um pouquinho, porque eu quero chegar no objetivo desta palavra. Sara não teve paciência, entrou Agar na história. Isso aí é outra história para outro dia, não dá tempo. Não adianta você colocar a mão onde Deus está trabalhando, onde Ele fez a promessa, onde tem marca. Não adianta você querer dar uma ajudinha. Jesus é que faz da forma dele, da maneira dele, do tempo dele. O tempo dele não é seu, não é da sua forma, da forma dele. E o dia que você deixar Ele fazer da forma dele, será bom, será perfeito para aquele que nele goza alegria no Senhor. Aí a Bíblia me diz que a justificação pela essa fé em Jesus Cristo só acontece depois que Isaac cresce, forma família e a promessa, a marca da promessa vem seguindo. A marca da promessa vem seguindo. Passa-se todos os filhos, passa toda aquela geração. E a Bíblia diz que chega a geração de Jacó. Jacó tem um dos filhos chamado José. História que todo mundo, até quem não é crente, conhece. Chega-se a José. E a Bíblia diz que José
fez tudo o que Deus ordenara por ser um verdadeiro adorador. Ele tinha a marca da promessa. Aonde ele punha as mãos, transformava. Aonde ele punha a mão, prosperava. Porque a Bíblia me relata que Deus era com ele. E quando Deus é com você, descansa teu coração, porque nada vai impedir, ainda que seja em prisões, ainda que seja dentro do poço, ainda que você seja invejado pelos seus irmãos, ainda que seja Baxarabacaia, entregado, traído pela mulher de Potifar, mesmo assim você tem a marca da promessa. A marca da promessa está sobre ti, em todo tempo, em toda hora. Está lá no fundo, mas ele estava adorando sem entender nada. Você entendeu? Tem um anjo aqui. A senhora pediu um anjo. Senhor, envia um anjo no dia. Essa semana não foi fácil, missionário, porque o Espírito do Senhor fala comigo. Olha só o que a palavra diz. Quando José chegou para cumprir uma missão, veja bem, Deus colocou ele como governador. Colocou ou não colocou? Preparou a esposa dentro do Egito, porque era ali que Deus queria fazer com que o sol da justiça brilhasse nele. Então não ia vir judia. Aí a Bíblia me fala também que quando José estava lá, aleluia, já governando, ele precisava liberar a marca da promessa para os irmãos. Olha o mistério de Deus. Pastora, mas lá em Abraão não disse que a marca da promessa, que todas a sua descendência, sim. Mas a Bíblia também me diz que Deus deu sonho a José ainda na casa do seu pai Jacó. E disse: um dia todos os seus irmãos vão te rodear e vai encurvar diante de você. Você está entendendo o que Deus está falando nesta tarde? Entra no campo espiritual que já está nesta tarde. Em Badacai, tu não vai discernir nada na carne. A palavra da revelação vai vir pelo Espírito. E a palavra me diz que quando José já estava sendo governador, a fome era sobre toda a terra. Deus levantou este homem porque sabia que seria a fome sobre toda a terra. E a descendência de Abraão não podia morrer. A descendência de Abraão não podia morrer. Foi uma promessa. Você olha para as estrelas, Abraão, você consegue contar? Não. A areia, consegue contar? Não. Essa é a promessa. Eu vou multiplicar a sua descendência na terra. Vai até espalhar, mas eu vou multiplicar. E quando os seus irmãos entram e José conhece, a Bíblia diz que deu vontade dele sair gritando para todo o Egito. Mas não era a hora. Quando ele pede ao servo que pegue a melhor caneca e coloca lá onde estavam os pertences de Benjamim, porque Deus queria trabalhar na vida de José e na vida dos seus irmãos e cumprir a visão. E quando isso aconteceu, eles imploraram, dizendo: Senhor, o meu irmão não pode ficar aqui, porque eu tenho um pai que já perdeu um, e se ele chegar lá sem esse menor, ele morre. Pega a minha vida por valiosa. Sabe quem? O mesmo que queria matar, os mesmos que queria vender. Tem coisas que você quer distância de certas pessoas, mas Deus está dizendo: tem que voltar lá, porque lá você será honrado, e através da sua mão você vai abençoar. Você está entendendo? Abençoar. Porque se sua missão nessa terra não for abençoar as pessoas, você está na palavra errada. Sua missão é ajudar. Sua missão é servir. Sua missão é ajudar. Você só tem alegria completa quando você cumpre sua missão. José tinha uma missão. Ele tinha um propósito. Deus colocou ele como governador para propósito. Ei, não era o governador de cada estado, não, tá? Era o governador de todo o Egito, de todo o mundo. Ele mandava. Era a maior potência, era o Egito no tempo. E a Bíblia me diz que quando isso acontece, e tem toda a cena, e ele manda que todos os seus servos saiam da sala onde ele estava, e arrancou-se toda a sua roupa,
arrancou tudo que ele tinha, porque os egípcios têm o jeito particular de se vestir. E ele disse assim: sou José. Porque lá no Egito ele tinha outro nome. Sou José. Eles não acreditaram, porque tinha alguém exaltado ali na frente deles. Porque tinha alguém de 30 anos na frente deles. O menino de 17 anos não tinha mais na história. Alguém que eles pensaram que tinham matado. Alguém que eles pensaram que tinha morrido. Quantas pessoas acham que você não vai aguentar, que você não vai vencer? Quantas pessoas acham que você não vai até ano que vem? Mas Deus disse: eu tenho a marca da promessa. Eu tenho uma promessa na vida dela. Sabe o que a palavra me diz? Que quando José fez tudo isso, ele foi declarar o que estava preso dentro dele. Começou com 17 anos. Ele deu o maior grito que todo o Egito ouviu. Pastora, como? Não tinha internet, não tinha energia elétrica. A Bíblia me fala que todo o Egito ouve a voz de José gritando, porque aquele grito estava preso na sua alma. Quantas vezes na prisão ele chorou, ninguém viu, perguntando por quê? Era o meu sangue, por que fizeram isso comigo? E quantas perguntas ele fez para o Senhor, mas não deixou de adorar. Você está entendendo? E quando tudo isso acontece, que ele declara que ele é José, ele falou o quê? Busca o meu pai, tragam toda a vossa família, porque eu entendi agora, liberando perdão para vocês, os que vocês me fizeram, que Deus permitiu tudo isso para mim ser o canal para sustentar a vida de vocês durante todos esses anos de fome que vamos enfrentar. Eu entendi agora que eu precisava liberar esse perdão, mas também entendi que era um processo que eu tinha que passar para chegar no propósito de ser governador, e a descendência do meu Deus, dos antepassados, não terminasse em mim, nesse tempo de fome. Quando tudo isso passa, Deus exalta. A Bíblia me diz em Êxodo que surgiu um faraó que não conhecia essa história. Surge-se um faraó que nem conhecia o nome de José. E aí começa a escravidão, 400 anos do povo de Israel. 400 anos com a história. 400 anos sendo massacrado, mas tinha algo para mim declarar para vocês. Por mais que pisavam, por mais que tentavam impedir, mais aquele povo se multiplicava. Por mais que tentavam pará-los, mais eles multiplicavam, que o rei do Egito ficou preocupado de um lado para o outro, dizendo: como eu vou fazer para parar esse povo? Da igreja na terra de lá para cá, no ano que vivemos, você acha que quantas vezes Satanás não tem investido para fechar a porta das igrejas? Para fechar a porta do teu coração, endurecer teu coração para você não ser um verdadeiro adorador. Você acha quantas vezes ele investiu contra a tua vida? Atingiu as suas mais fragilidades da tua alma para tentar te parar e para você esquecer que você tem a marca da promessa. E a palavra me diz aqui em Êxodo que Deus tinha um plano muito lindo na vida de um menino. Esse sim, também, com todo o sofrimento, o rei do Egito começou a tentar destruir o povo de Deus. E quando isso aconteceu, esse rei que não conhecia José, ele disse: precisamos matar eles. Sabe por quê? Porque eu já tenho feito barro em tijolo para eles construir e chegar cansado em casa e não multiplicar. Mas agora eu vou dar ordem que eles também construam os próprios tijolos. Eu quero massacrar esse povo que não vai dar tempo para eles respirar. E a Bíblia me diz em Êxodo capítulo 1
que ele enfrentava tantos filhos de Israel, com chicotada, com surra, com a amarga vida que eles estavam levando. E o povo começou a fazer o que, pastora? Começou a orar. Começou a orar. Começou a clamar. Cada chicotada, cada tijolo construído era um choro, era uma lágrima, era falando: Deus de Israel, volte para nós novamente. Volte para nós novamente. Aleluia. A Bíblia me diz que não adiantou aí, que eles cresciam mais. Pode fazer o que quiser. Quando Deus está com você, tudo que você tocar vai multiplicar. Ainda não está esse processo, pastor, é porque tem o tempo do processo. Ainda não está esse momento do propósito, pastora. Pode não estar, mas Deus está preparando. Você não tem que preocupar com o tempo do processo. Não tem que preocupar quando vai acabar. Tem que preocupar o que Deus quer com você quando você chegar no propósito. Porque se você não cumpre o propósito, vem outro processo para ele até você entender para que você está aqui hoje. Por que você é viva? Por que ele te fez? Além de ser um adorador, você tem uma missão. Olha só, a Bíblia me diz aqui que o rei do Egito falou às parteiras: vai lá, mata Sífra e Puá. Elas eram as egípcias. Vai lá e mata todos os filhos homens, para eles não multiplicar mais. Esse povo está tão numeroso que passou o povo do Egito. Olha a promessa cumprida. Ainda que seja escravo, mas olha a promessa cumprida. Oh, glória. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: o que está acontecendo? Estou vendo mais crianças nascendo. Elas disseram: não, nós, quando chegamos, as mulheres hebreias são mais rápidas do que nós. Já tem as crianças logo. Nesse intermeio, a mão de Deus foi sobre as parteiras. Está aqui, ó. Porque elas acolheram as mulheres hebreias. Elas eram egípcias, mas não eram assassinas. Elas eram egípcias, mas era mãe também, tinha amor. Aí a Bíblia me diz que quando ele falou isso, ele disse: mata as crianças. Houve-se uma profecia para cumprir, Jeremias, que todo Israel ouviria o choro de Raquel. Todo Israel ouviria o choro. Houve só grito no Egito das mulheres hebreias perdendo as crianças. Entra Joquebede na história. A Bíblia diz que o pai de Moisés era egípcio, mas ela não. Só que ele tinha descendência de hebreu. Ele foi levado. E lá ele teve. Os pais teve ele ali dentro do Egito. Mas eles se casaram, eram primos. Aliás, ela era tia dele, se casaram. A história para você entender. Deus, nesse nascimento de Moisés, na casa de Levi, Deus tinha uma promessa para dar continuidade à promessa que Deus fez a Abraão. E a Bíblia me diz que quando esta mulher concebeu e teve esse filho, ela escondeu este menino durante 3 meses. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem coisas que você precisa esconder até Deus colocar na tua mão. Tem coisa que é entre você e Deus até Deus colocar na tua mão. Não, pastor, eu preciso falar tudo para meu esposo, ou tudo para minha esposa. Tudo tem a hora. Na hora que concretizar, você fala: está aqui, ó. Foi o Senhor que nos deu. Ele estava trabalhando todo o tempo. O meu primeiro carro foi assim. Meu esposo me abençoou todo mês com uma parcela de dinheiro e eu guardava. Ele dizia: cadê a bolsa? Cadê não sei o que? Eu dizia: está na mão de Deus. Deus proverá. Como ele não fica muito perguntando, eu comecei a orar. E subi no monte 9 meses. Falei: Deus, temos uma bicicleta, mas eu quero um carro. Eu conheço o Deus de Israel que me chamou. 9 meses, meio-dia, 3 da tarde, no sol quente. Mas o Senhor vai concretizar. Quando terminou os 9 meses da gestação, porque eu estava gerando o carro. Vocês estão entendendo, né? Estava gerando esse carro. Meu pai, eu passava no carro, meu pai falou: estou indo na 35 comprar um carro. Eu disse: glória a Deus, amém. Que ele troca.
Trocava, né? Que agora a idade dele não dá mais para ele comprar. Aí chegou com o carro. E o Bert falou para mim: mãe, é o carro que a senhora ficava lá na 35. Eu tomo posse, tomo posse, tomo posse. E eu fazia também. Eu tomo posse, tomo posse. Eu falei: deixa ele. Passava a mão: Senhor, esse carro vai ser meu, eu não sei como, mas é meu. Enfim, para resumir, quando chegou o tempo determinado, naquele processo, eu estava orando e Deus falou para mim: Isaías, vai em Isaías, faz 3 dias. Entra comigo no quarto, só você e eu. Não fala para o teu esposo, não fala para ninguém. Entrei. Vi um grande sinal de Deus na Santa Ceia. Vi uma visão enorme no mundo espiritual. E Deus disse para mim: eu tenho o ouro e a prata na mão. Se tu crer, tu vai ver amanhã o que eu vou fazer. O meu pastor chegou e falou assim para mim: pastor, você está bem? Porque você só chora. Eu disse: quando você vê a glória, quando você sente a presença, você não aguenta, pastor. Ele: amém. Fiquei calada. Escondi durante 3 meses o menino. O menino estava perto de nascer. Nasceu, passou os 9 meses. Eu, ainda está de 3 meses. Eu preciso esconder. Quando chegou na segunda, 11h30 da manhã, meu pai chega: cadê teu marido? Eu disse assim: ainda não chegou do serviço. Ele disse: eu preciso falar com os dois. Quando meu esposo entra, ele disse: não, antes de você comer, eu preciso ir lá ali na 35, eu vou trocar de carro e quero passar o áudio para vocês. Meu esposo: impossível. Impossível, sogro. Porque nós não temos esse dinheiro do áudio. Na época, R$3.000. Eu disse assim: é nosso, pai. Deus me deu, eu tenho esse dinheiro. Meu marido sentou no sofá: puf, como? Eu tenho esse dinheiro. Da onde que tu me deu, meu filho? Da onde que eu ia tirar? Jesus me deu, mas eu escondi o menino. Isso aqui é para a glória de Deus. E assim diante. Aí troquemos, já temos outro. E assim Jesus vai fazendo. Amém? Só para você entender. Ela esconde o menino. Tem coisas que você esconde. Você sabe que até a sua face o inimigo sabe. Quando você está bravo, quando você está raiva, quando você está indignado. Ele sabe. E ele vai te atacar na mente. Ele vai tentar setar a sua mente. Vai dizer: essa promessa não vai cumprir. Você está achando o quê? Só isso aí, só a irmã que vive, só fulano que vive. Não. Vai chegar um momento que você vai concretizar aquilo que você está orando. Você vai apalpar, porque Deus vai te entregar. Porque Ele é fiel e poderoso para fazer. E nós estamos falando do Deus de Abraão aqui hoje. O Deus que cumpre promessa. Aí a palavra do Senhor me fala que neste momento, para cumprir essa promessa, ela não teve mais como esconder o menino. Não tem como mais. Tem uma hora que você tem que revelar. Nem que dá susto. Amém? E chegou na hora, Faraó o adotou e chamou o seu nome Moisés. Antecipei dizendo para você. Ela joga o menino sobre os rios. O Espírito do Senhor é água. Você está entendendo? Quem estava levando o menino era a mão do Senhor. E o Senhor estava guiando aquele menino no cesto. E a irmã Miriam estava olhando de longe. Deus já tinha tudo escrito. Está tudo escrito. Você precisa só cumprir a sua parte para com o Senhor. Dele já está tudo pronto para você. Você está entendendo que está tudo pronto para você? Quando você entrega no altar o teu coração, tudo vai se realizar na sua vida. Enquanto algo no teu coração ainda está prendendo com alguma coisa que Deus quer que você entregue, você não entrega, Ele também não pode entregar aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Isso aqui não é conto que eu escuto falar, isso aqui é vida que eu vivo. Enquanto eu não entreguei por completo, eu não pude viver a promessa. Eu sabia que tinha promessa, mas eu queria do meu jeito, da minha maneira. Tinha que ser da minha forma. Nós mulheres somos muito assim. Você está entendendo? Eu não deixava o Senhor me conduzir. E Ele tinha que me conduzir, porque é melhor, é maior do que aquilo que vem na minha mente. Até que eu não aguentei mais o processo, eu disse: chega. Rasguei a folha e disse: está aqui, Senhor. Eu amo o ato profético. A minha vida está nas tuas mãos. Está aqui essa folha em branco, está aqui essa caneta. Amém? Mas vamos para frente, que eu acho que eu já falei isso aqui hoje. Já falei isso aqui, né? Pregando aqui.
Mas vamos lá. Glória a Deus, mas tem alguém que precisa ouvir. Lançou, as águas estavam levando ao seu destino. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar. Isso aconteceu com ela. A menina anunciou, a rainha, a princesa, disse assim: eu conheço alguém que pode amamentá-la. A própria mãe. Moisés cresce para cumprir uma promessa. Multiplicação. Sofrimento tinha que acabar daquele povo que todos os dias sofria, porque Deus tinha uma promessa. E quando isso acontece, ele já está grande. E ele não aceita os egípcios maltratar o povo de Israel, porque o sangue fala. E a Bíblia também me revela que Moisés, ele não conhecia o Senhor de experiência, de intimidade. Talvez eu estou falando com você que ainda não ouviu a voz de Deus. Talvez eu estou falando com você que você mesmo não passou nenhuma experiência com Ele. E Ele está com a promessa pronta para você. E a palavra me diz que Moisés chega e mata aquele egípcio, enterra, esconde e foge para Midian. Deus tinha uma palavra para ele. Ele encontra-se com Deus aos 40 anos. Deus revela para ele intimidade. Tão tarde, Deus estava trabalhando nele. Ele precisava se transformar no homem mais manso da terra. Ele não era. Quem é manso não mata. Quem é manso não é assassino. O fogo da sarça que ardia, e Deus disse para ele: tira o sapato, as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. É fogo. Fogo é o que, pastor? É purificador, é para te purificar. Ele queima no teu coração, dizendo nesta tarde: eu tenho uma promessa. Você chegou desanimada, mas eu tenho uma promessa. Você um dia vai parar de ouvir só testemunha das pessoas, você também vai ter o que contar. Deus tinha uma geração na mão de Moisés. Aí Deus revela para ele: você lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembra de todos os povos? Sim, lembro. Eu fiz uma promessa para Abraão, que eu levaria ele e a descendência dele a um lugar que manda leite e mel. Lugar, aleluia, até mesmo dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Filisteu, Eveu, do Jebuseu. Mas eu tenho uma promessa. Moisés disse: meu Deus, eu não vivi com eles, eu não estava com eles, como eles vão me conhecer, Senhor? Qual que era a preocupação de Moisés? Chegar diante de Faraó? Não. Chegar diante do povo de Israel, dos anciões. Muitas das vezes nossa preocupação em justificar algo é para quem nos conhece, para quem está perto de nós. A palavra me fala que naquele momento ele disse: meu Deus, o que eu farei? Porque eles vão me perguntar: quem me mandou até vocês? Quem que mandou você até nós? Aí você vai dizer: diga, eu sou o que sou. Você já era para estar falando em línguas, porque eu que sou está aqui nesta tarde. Eu que sou, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação somente para Ele. Homem aqui não é exaltado, aqui é glorificado só o nome de Jesus. Diga para ele: eu sou o que sou, e eu sou, vou adiante de você, Moisés. Eu vou falar na tua boca. A mão de obra é com você que eu vou falar. Você vai ouvir minha voz, você vai declarar a palavra Faraó, mas eu não sei falar. Qual que é a desculpa que você está dando para as promessas se cumprir? Qual que são as desculpas que você está colocando na sua frente, no seu dia a dia, para não cumprir promessa que Deus te chamou para fazer? Eu sou gago, disse Moisés. Eu não tenho uma palavra eloquente. Sabe quem que tem, Senhor? Meu irmão.
Meu irmão tem. Sabe o que Deus disse para ele? Enquanto você estava sendo preparado aqui na casa do seu sogro, eu já estava trabalhando no coração do seu irmão. Ele vai com você, ele vai falar, mas só que você será Deus representando para este povo. Porque eu vou falar com você, Moisés, que é com face a face. Com você é face a face. Você vai transferir Arão. Você vai falar todo o povo de Israel. Mas é com você que eu vou falar. A minha intimidade maior será com você. E quando isso tudo acontece, é para cumprir uma promessa. A marca não podia parar. A aliança que Deus tinha com o povo de Israel não podia se desfazer. Aí a Bíblia me fala que todos esses 3 dias no deserto que ele sacrificou o Senhor, que ele foi se apresentar. De lá para cá, nunca mais a vida de Moisés foi o mesmo. Que Deus teve encontro com ele naquela sarça. Quem já teve encontro com Deus aqui de verdade, pode não ter nenhum pão para comer em casa, mas ele começa a cantar hino. Pode não ter o passe, que hoje em dia não fala nem mais passe, fala Uber, fala o cartão. Pode não ter mais nem isso, e as lágrimas rolando, mas está adorando. Quem teve encontro com o Senhor, o coração dele queima quando chega o horário do culto. A vontade de estar lá outro dia é maior ainda do que a outra que passou. E olha o que a palavra me diz, que tudo isso passou. E veio a geração de quem? De Jesus Cristo. A marca da promessa estava ali ainda e continuaria ali. Porque Deus estava confirmando o ministério de Moisés. E passa todos. Passa-se Davi. Não dá para falar todos. Passa-se Salomão. Salomão ora a Deus, chama a presença de Deus. E quando ele chama a presença de Deus, Deus fala para ele: pede o que queres. E antes de Davi morrer, Davi chama Salomão na beira da sua cama e diz: meu filho, seja homem, porque o que eu vou te entregar faz parte de uma promessa. Eu ainda estava lá no campo, tinha uma promessa. Eu ainda estava escondido por debaixo, de trás dos rebanhos do meu pai. Seja homem. Ou seja, lá está escrito: ser homem. Continua. Não pare. Não se venda. Você tem princípio. Compre o que Deus te chamou. Porque Ele me fez uma promessa que o meu primeiro filho com esse pecado morreria, mas o segundo, ele estaria comigo. Você faz parte desse segundo. Você faz parte da glória dessa segunda casa. Seja homem, Salomão. E Salomão foi orar. E olha só como ele ouviu os conselhos do seu pai na cama. Ele disse: olha, você precisa matar o meu soldado, na qual ficou entre todos, que matou seu irmão Absalão. Você precisa, porque ele não pode ir para dentro do seu reino. E quando Salomão fez isso, logo depois ele orou a Deus. E quando ele orou a Deus, Deus falou: pede o que queres. Deus tem esse carinho para conosco. Pede o que queres que eu te faça. E é tarde de você pedir o que quer para Deus fazer. Esse congresso não é à toa. Deus te trouxe aqui por um propósito. Deus está desvendando revelações dentro da palavra, para que você saia daqui entendendo qual é o seu chamado. Porque a marca você já tem. Foi conquistada. Aí a Bíblia me diz que quando isso aconteceu, Salomão disse: eu quero sabedoria. Porque eu nunca tive diante de povo. Quem foi rei até agora foi o meu pai, Senhor. Mas agora me dá sabedoria. Deus agradou tanto de Salomão. Tanto porque ele não pediu bens financeiros, que deu tudo para ele.
Só que a Bíblia também me diz que nós teríamos coisas maiores do que Salomão. Quem disse, pastor? O próprio Jesus. Que nem Salomão, que vestiu, Mateus 6, que vestiu com todo o seu esplendor, pode ver o que nós temos hoje, porque é o Senhor Jesus que nos deu. Nem Salomão, olha só, depois eu vou lá nessa palavra, senão eu vou fugir daqui o que Deus quer. Quando Salomão fez isso, ele cumpriu uma promessa. Quando ele sacrificou mais de 1000 juntas de boi, ele cumpriu uma promessa. Ele se doou. Primeiro porque ele não pediu financeiro. O coração dele não estava apegado aqui. Quando o seu coração não está apegado aqui, Deus começa a fruir em você. Aqui em Mateus 6, só para nós concluir, para mim vir para cá, já está na hora de eu concluir esta palavra. O Espírito do Senhor está aqui. Não deixa essa chama apagar, não. Ela está aqui. Olha só o que a Bíblia diz. Não inquietei pelo dia da manhã, por dia da manhã cuidará de si mesmo. Por que você está preocupado? Por que você está preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber? A Bíblia diz que Jesus disse assim, olha para as aves do céu que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vocês poderá com todos cuidado acrescentar um côvado da sua altura? A estatura? Você não pode. Eu não posso. Você não pode se matar por causa do domingo. Você não pode se matar emocionalmente por causa das contas que você tem para pagar. Você não pode perder sono com isso. Você sabia disso? Se você está fazendo isso, você está dizendo para mim, para Deus, que você não confia em Deus, porque é Ele que te dá o alimento, é Ele que dá a provisão. E Ele disse isso aqui, olha, quanto ao vestuário, porque andais solitos, olhai para os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham, eles nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, com todo o seu resplendor da sua glória, se vestiu como um qualquer deles. E eu tenho para vocês isso, porque vocês entendem que é o Pai Celestial que conhece as vossas necessidades. Isso também é promessa, pastora? Claro. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, nem você. É a bondade de Deus para conosco. E quando chega em Romanos capítulo 4 sobre a justificação, o apóstolo leva a igreja de Roma dizendo: todos os homens estão debaixo do pecado. Todos os homens eram para ser destruídos. Tanto judeu como grego estão debaixo desse pecado. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram juntamente e fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Porque ao mesmo tempo que reflete uma fonte amarga, uma fonte doce reflete uma fonte amarga. Nós somos assim ou não somos? Ou é só eu aqui? Somos. Por isso que você está aqui para entender o tema do congresso. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, contendas. Os seus pés são ligeiros para derrubar destruição, miséria. Não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Mas nós fomos na carne justificados diante dele pelas obras da lei, porque pela obra vem o conhecimento do pecado da lei. Mas encontrou alguém na cruz do Calvário, derramou teu sangue e foi justificado, e hoje eu e você nós somos justificados por este sangue. Ai de mim, ai de você, se não fosse esse sangue de Jesus.
nós íamos ser destituídos dessa glória. E por causa disso, eu e você, nós temos essa marca da promessa. Nós somos herdeiros, verso 13, do capítulo 4, que foi me dado. Nós somos herdeiros. E o que nós herdeiros estamos fazendo com a herdade que nosso Pai Celestial nos deu? É uma pergunta.